Aí você vai lá, estuda, cria tuas convicções, seleciona alguma ação ou algumas ações e ela despenca, ou elas despencam. Aí bate aquela dúvida, né? Cara, o que eu faço? Eu compro mais para reduzir o preço médio? Eu me esqueço delas para não realizar o prejuízo? Ou pelo contrário, eu vendo elas mesmo e foda-se, bora comprar alguma outra que faça mais sentido? Enfim, eu vou te ajudar a tomar esse tipo de decisão nesse vídeo. E vou inclusive te contar o que eu faço quando eu compro ações que despencam. E sim, todos os investidores fazem isso, tá? É algo super comum, na variável é isso. Comenta aqui qual ação que você comprou e despencou. Eu começo, tá? Uzi Minas. Uzi Minas despencou depois de ter comprado. Vamos lá, eu quero ver se você não se identifica aqui com essa história, tá? Você é um cara que trabalha bastante, é bem atarefado aí, tem a tua família, tem os teus filhos eventualmente, trabalha mais do que a média para ganhar mais do que a média e poupar mais do que a média para conquistar logo a liberdade financeira. Aí nisso você resolve investir em ações, né? Você ouviu muita gente falando que dá para ganhar muito dinheiro investindo em ações, que lá te chamou a atenção, despertou o interesse. Só que na hora de decidir qual ação, em qual ou em quais ações investir, você dá uma travada, né? Era aquela insegurança. Pô, tô botando meu dinheiro aqui, né? Será que é o certo? Será que essa ação que eu tô querendo comprar é a certa? Aí nisso você resolve seguir aquela dica daquele seu colega de trabalho, aquele gargantão, né, que tá sempre contando de como ele ganhou dinheiro na bolsa, como algumas ações que ele comprou subiram muito, e você vê ele como uma autoridade no seu mundo. Ou ainda você vai na onda de algum influenciador, daqueles que tratam o mercado de ações como um jogo, falam sobre quais ações eles estão apostando agora. E enfim, isso te ajuda a formar uma convicção de que aquela determinada ação vai subir, você vai lá e compra ela. Bom, aí ela vai lá e despenca. E você trava, né? O que fazer quando isso acontece? É baixar o preço médio? É vender? É esquecer na carteira para, quem sabe, um dia recuperar o prejuízo? Enfim, tá? Eu consigo descrever bem essa história porque eu já fui personagem dela, caso de 1011, isso lá em 2009, 2010, quem tava comigo nessa, deixa o comentário aqui. E também, tá, porque eu tenho acesso aí direto a milhares de pessoas, de clientes aqui no Clube do Valor, os nossos serviços de wealth, que a gente monta uma carteira ideal e ajuda essas pessoas a tomarem boas decisões de investimento. Então, várias vezes eu ouço histórias como essa. E aqui no passado, tá, a gente já recebeu clientes que tinham um grande prejuízo acumulado em ações da Oi, também já recebemos clientes que tinham um grande prejuízo acumulado em Via Varejo, também em Americanas, ou ainda em Cogna, e por que não citar aqui também o IRB. O fato é, ter prejuízos assim em algumas ações específicas faz parte da jornada do investidor, inclusive nesse vídeo eu vou te provar como é muito provável que você já tenha comprado uma ação que despencou. Agora, o problema verdadeiro, o problema real, ele existe quando isso se transforma numa perda irrecuperável. E para que isso não se transforme numa perda irrecuperável, eu vou te explicar o que fazer, a começar por te apresentar 3 evidências que possivelmente você nunca teve acesso, que explicam por que é tão difícil lidar com uma ação que caiu na sua carteira. Antes da primeira evidência, um convite. Para quem não sabe, eu sou o Ramiro, fundador do Clube do Valor, gestor de investimentos, e desde 2016 a gente atende famílias com os nossos serviços de wealth. Enfim, esse é um serviço hoje destinado para quem tem mais de 500 mil reais para investir no longo prazo, e justamente pelo fato de que muitos que me seguem aqui não têm essa quantia, alguns anos atrás eu criei um treinamento completo de investimento em ações chamado Descomplicando o Mercado de Ações. No DMA eu saio do básico até mesmo ao avançado sobre como gerenciar uma carteira de investimentos em ações, comprando as ações mais baratas da bolsa e sabendo exatamente o momento certo de comprar essas ações, o momento certo de vender elas, o momento certo de manter elas. E enfim, lá apresento uma série de estratégias e os alunos inclusive têm acesso aos nossos rankings das estratégias que eu ensino no curso, como o ranking das ações mais baratas da bolsa. Esse acesso aqui ao ranking é de forma vitalícia. Tô falando tudo isso por quê? Porque dia 26 de junho a gente vai abrir vagas para a última turma do Descomplicando o Mercado de Ações. Quem me acompanha há mais tempo, eu gostaria que não passasse por essa oportunidade sem pelo menos ficar sabendo disso. Se você quiser ter mais informações a respeito disso, basta apertar nesse botão aqui e te pré-inscrever no DMA. Beleza? Última turma, por quê? Porque a gente vai focar aqui, a partir, né, da entrega dessa turma, muito mais nos nossos serviços de wealth. Mas enfim, a primeira evidência que eu quero te mostrar aqui do porquê que é tão difícil tomar uma decisão depois que uma ação despenca é a evidência dos vieses comportamentais. Para que você entenda, tá? Um viés comportamental é um atalho que a gente toma, nós seres humanos tomamos, para tomar decisões de forma mais rápida. Só que o problema é que às vezes esses atalhos mentais que vêm na nossa programação, vêm no nosso DNA, nos colocam em apuros. Como, por exemplo, acontece quando você age sobre o efeito, sobre o viés do endowment effect, ou
efeito endowment em português. Esse é um viés comportamental que faz com que as pessoas atribuam um valor maior às coisas que já possuem por um único e exclusivo motivo, porque é algo que elas já possuem. Em investimentos, isso faz com que os investidores tendam a manter ações na sua carteira pelo único e exclusivo fato de que eles já têm essa ação em carteira. Quando na prática, a lógica deveria ser o seguinte: você olha para sua carteira todos os meses, olha para as ações e se pergunta: eu compraria essas mesmas ações a esse mesmo preço? Se você não compraria de jeito nenhum uma ação ao preço atual, entenda que manter ela em carteira hoje é o mesmo do que comprar. É a mesma coisa. Então, quando você não quer vender uma ação só porque ela está na tua carteira, endowment effect. Segundo viés que eu quero comentar aqui é o viés da ancoragem, que diz que a gente tende a ser influenciado por números aleatórios em algumas tomadas de decisões e que esses números aleatórios funcionam como se fossem âncoras. A gente ancora a nossa decisão em um número aleatório. No caso do investimento em ações, esse número aleatório é o preço que você pagou por uma ação. Quem nunca comprou uma ação que despencou e pensou: bicho, quando essa ação voltar ao preço que eu comprei, aí sim eu vendo ela. Esse é o viés da ancoragem na prática. E sim, o preço que você pagou por uma ação é um dado aleatório. Os fundamentos da empresa podem mudar, então não faz nenhum sentido você ancorar sua decisão no preço de compra. Terceiro viés se chama custo irrecuperável. E ele faz com que as pessoas continuem investindo dinheiro ou tempo em alguma coisa, embora o mais racional fosse não seguir investindo dinheiro ou tempo nessa coisa. Exemplo, tá? Você vai no cinema, chamar a sua esposa pra ir no cinema, ver um filmezinho, começa lá o filme e o filme é uma porcaria. Cara, o filme é uma bosta. Tá lá já há 40 minutos e nada faz sentido, a história é ruim. Enfim, vocês concordam que o filme é ruim. Vocês tendem a ficar até o fim do filme porque vocês já pagaram pelo ingresso. Ou ainda, algo que eu me identifico aqui, vai lá num rodízio de carne, um NB Steak, rodízio de carne aqui em Porto Alegre, maravilhoso, um pouquinho caro, mas aí só porque eu tô lá, mesmo depois de ter comido um monte de carne, eu aceito mais um pedacinho porque eu já paguei por isso. Custo irrecuperável, nos fazendo aí tomar más decisões para a nossa vida. E em investimentos, isso significa manter uma ação em carteira só porque você ainda não teve lucro com ela. Enfim, esses viéses aqui, eles são os princípios que explicam porque muitas pessoas tendem a manter uma ação em carteira só porque ela caiu. Mas há outras duas evidências que indicam que isso pode ser um erro muito grande. A segunda evidência que eu quero te mostrar, ela quebra aquele argumento de que, abre aspas, tudo que cai sobe. Muitas pessoas não tem uma ação em carteira que caiu porque eles acham que ela vai voltar ao patamar anterior. Eu achava isso lá atrás com o Milk On. Mas, bicho, na prática, liga só as ações que mais caíram em 2022 e agora mostra o resultado delas em 2023, até meados de maio, tá? Quando eu fiz esse estudo. A maioria delas seguiu caindo e algumas caíram mais 50%, mais 70%, mais 80%. Ou seja, não é porque caiu que vai subir, até existe um fator chamado momentum que diz que o que está caindo tende a continuar caindo. Assunto para outro vídeo. Mas o fato é, se a gente olhar para os piores retornos em 2021 e como eles performaram em 2022, a gente viu a mesma coisa. A maioria das ações que despencou no ano acabou despencando no outro também. Isso me lembra o caso da Oi. A Oi, ela nunca passou aqui pelos nossos filtros das ações mais baratas da bolsa, porém, como educador financeiro, acompanhando os comentários na internet, eu percebia que não se tratava de uma ação de uma empresa qualquer. Se tratava de uma torcida organizada. E aí, em 2020, mais precisamente dia 22 de julho de 2020, eu fiz esse vídeo, tá? 3 erros que vão quebrar os investidores de Oi BR. Olha a capa desse vídeo. Eu lembro que nos comentários choveram críticas a mim. Inclusive, eu descobri que existia um tal de influenciador de Oi. E a maioria das críticas eram ad hominem, ou seja, me atacavam, não atacavam meus argumentos. Ah, não mostrou nada, falou e não mostrou nada. Esse cara aí tá com inveja. Enfim, né? O Nelson, por exemplo, comentou que comparar Oi com Milk 11, Tectoy e a Grenco, que foram as comparações que eu fiz, era um erro. O Pedro falou que eu tava todo perdido, que eu era sem noção. Aí, enfim, infelizmente o tempo passou e os comentários dessa galera ali no tal influencer de Oi são o seguinte: putz, eu vendi tudo ontem, muito triste, acreditei cegamente e me lasquei. Agora tem uma história triste no mercado financeiro. Enfim, isso é realmente uma pena, porque nesses casos, em que vira torcida organizada, a galera começa a colocar muito dinheiro numa única ação e corre um risco bizarro. No ano passado, em 2022, dia 23 de abril, publiquei outro vídeo, né, para responder algumas pessoas que achavam que estava comprando Oi porque ela estava valendo poucos reais, achavam que isso era uma ação barata. Não era. E aí, de novo, pau no Ramiro aqui. Você tem que analisar os fundamentos, ver se a empresa está cumprindo as metas. Ramiro olha só números. A nova Oi realmente não entrou no pregão ainda. Espera só o balanço segundo TRI de 2022 para ver. O Fábio ainda falou para eu evitar falar mal, né, que quem comprou estudou o que envolve a empresa. E eu não discordo, tá? Só acho que existe muito risco na parada. Mas enfim, é porque eu tô contando esse ponto, não é para me vingar dos haters. Assim. Infelizmente eu mais lamento do que qualquer coisa. Mas é para mostrar o seguinte, tá? De 2013 até 2020, abril de 2020, a primeira vez que eu fiz um vídeo sobre, a Oi tinha caído mais ou menos 99%.
Aí de 2020, fiz o vídeo em abril, né? Então aqui, ó, de abril de 2020 para cá, ela caiu mais 80%. Não bastasse isso, em abril de 22, quando eu fiz o outro vídeo para cá, ela caiu também mais de 87%. Ou seja, não é porque uma ação caiu 90% que ela não pode cair mais 90%. Então não compre uma empresa só porque ela caiu e não mantenha ela em carteira só porque ela caiu. E aí, por fim, a terceira evidência e o motivo porque todos nós, investidores em ações, vamos se lascar ou vamos nos lascar comprando algumas ações individuais, é esse estudo aqui, que mostra 14.455 ações norte-americanas entre os anos de 1989 e 2015, incluindo aquelas que fecharam capital, aquelas que quebraram e tal, e mostra que 25% de todas essas 14 mil ações caíram mais de 75% do ponto máximo ao mínimo e não retornaram ao patamar anterior. E mais, tá? Mais da metade dessas ações rendeu menos que o dinheiro em caixa. Por outro lado, poucas ações, 2.800, foram as que renderam mais de 325%. Quer saber de uma coisa? Eu tive ações da Bombril entre 2017 e 2019. E nesse período as ações caíram mais de 32%. Eu tinha e ainda tenho ações da Uzi Minas, que embora estejam subindo um pouquinho nesse ano, desde que eu comprei estão caindo bastante. Você pode ver aqui como desde 2021 até hoje elas caíram aí 65%. O mesmo aconteceu com várias outras empresas que eu comprei e caíram e ou mantenho até hoje ou já vendi. E todas essas empresas estavam na carteira desse cliente aqui, que rendeu muito mais do que o Bovespa no período que a gente faz a gestão nessa carteira, tá? Isso aqui não é backtest, isso aqui é resultado real de um dos nossos primeiros clientes do nosso serviço de Wealth. Como é que explica isso se ele teve tanta tranqueira? Isso explica porque a gente também teve ações que subiram muito. A gente teve Plano e Plano, a gente teve Magazine Luiza entre 2017 e 2018, a gente teve PetroRio, a gente ganhou mais de 1000% com ela, Unipar, baita ganho alguns anos atrás. E enfim, basicamente para cada uma ali que despenca, tem uma que sobe muito. Só que o ponto é que existe uma simetria quando você investe em ações. As que despencam não vão cair mais de 99%. As que sobem, elas podem subir mais de 100%, podem subir 200, 300, 500, 1000, 1500 e por aí vai. Aí entra a importância de diversificar não apenas em ações, como também em outras classes de ativos. Esse cliente que eu acabei de mostrar o resultado, nos últimos 7 anos ele praticamente dobrou o patrimônio dele, transformou 1 em 2 praticamente, o dobro de retorno do que o CDI, muito mais do que a inflação, com esse grau de volatilidade aqui, porque ela estava bem diversificada em outras classes de ativos. Aliás, se você tem interesse, tá, em entender como é que a gente pode te ajudar a investir melhor com os nossos serviços de Wealth, caso você tenha mais de 500 mil reais para investir, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões para investir, você pode solicitar agora mesmo uma reunião de análise da sua carteira de investimentos. Essa análise é gratuita e se a gente encontrar pontos de melhoria, sim, ao final dessa sessão, a gente vai te fazer um convite para você se tornar nosso cliente. Você tem muito a ganhar com isso. Você pode apertar aqui, então, para preencher esse formulário e solicitar aí sua reunião de análise de carteira. Colocadas essas 3 evidências, o grande ponto passa a ser, ok, Ramiro, mas aí o que fazer? Não me falou, né? Se eu devo comprar mais e baixar meu preço médio, se eu devo manter, se eu devo vender, o que tu faz? Para responder o que eu faço, entenda. Em Bombril a gente perdeu bastante e vendeu. Em Uzi Minas, a gente perdeu bastante e mantém. O que nos guia para a tomada de decisão? O que nos guia se chama estratégia. A gente tem uma estratégia muito clara de seleção de ações, assim como a gente tem estratégia para tudo, tá? Para composição de carteira, para seleção de fundos imobiliários, para seleção de renda fixa e por aí vai. E a estratégia, para a gente, ela vem antes da análise individual de uma ação. Então eu não me pergunto, poxa, será que vale a pena comprar Uzi Minas? Vamos ver aqui o preço do minério e tal. Não, eu sigo o passo a passo da estratégia. Detalhe, né? A gente segue estratégias sistemáticas, que são matemáticas, e dessa estratégia, desses critérios, desse algoritmo, entre mil aspas, né, por assim chamar, saem quais são as ações baratas do momento. Estratégia que eu ensino no DMA, como comentei no início desse vídeo. E dessa estratégia a gente tem acesso a esse ranking aqui. Ranking das ações mais baratas da bolsa, que você pode ver que tem algumas ações pintadas de verde, outras de amarelo e outras de vermelho. E qual é a lógica? Vai investir em ações? Monta uma carteira de 20 diferentes ações. De 3 em 3 meses você faz o rebalanceamento, que é vender as que ficaram caras e comprar novas baratas. Só que se uma ação estiver entre a 21ª e a 30ª posição, a gente mantém em carteira porque ela ainda tá barata, embora não esteja entre as 20 mais da bolsa, mas não faz sentido ali fazer esse giro de carteira no curto prazo. Agora, se ela não tá nem mais entre as 30, aí sim a gente vende para comprar novas ações baratas, é só isso. Se você pensa, poxa, Ramiro, mas eu não sei o que fazer com as minhas ações porque eu comprei elas sem ter estratégia. Então faz o seguinte, tá? Se você tem muito dinheiro, então faz o seguinte, tá? Você tem mais de 500 mil reais para investir, primeiro link aqui na descrição, solicita uma análise de carteira conosco. E se você não tem dessa quantia para investir, você pode conhecer a nossa estratégia de seleção de ações, a estratégia de ações mais baratas da bolsa, apertando nesse link e baixando esse e-book gratuito que te explica a estratégia e ainda te revela 10 ações baratas nesse mês. Se você é um investidor da bolsa, tem um alerta para ti. Aperta nesse vídeo aqui para você saber qual é esse alerta. Um grande abraço e até mais.